Vamos compartilhar também algumas ideias sobre as perspectivas da educação. Eu sou João Roberto Moreira Alves, presido do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação e temos alguns tópicos que nós observamos dentro desse cenário e gostaríamos de compartilhar com todos vocês. É importante ressaltar que esses pontos que foram colocados fazem parte de um trabalho realizado e coordenado por alguns educadores e que destacam 4 aspectos que nós vamos comentar nesse bloco, nessa sequência. O primeiro deles é sobre a inclusão digital. Quais são os desafios? Garantir que todos os alunos tenham acesso às ferramentas digitais necessárias para aprender, como computadores, tablets, internet de qualidade. Em regiões mais remotas ou vulneráveis, a falta de infraestrutura adequada acerba a exclusão digital. Quais são as propostas, na verdade? Expandir programas de acesso universal à internet, desenvolver iniciativas de doação de equipamentos e criar conteúdos educacionais acessíveis em formatos digitais offline. Esse é o primeiro bloco sobre a necessidade da inclusão digital. O segundo bloco é sobre a capacitação dos professores. Os desafios são muitos. Muitos educadores ainda carecem de habilidades para utilizarem plenamente as tecnologias digitais em sala de aula. E há uma lacuna no treinamento contínuo para metodologias modernas de ensino. A proposta é exatamente implementar programas de formação continuada voltadas para a tecnologia e práticas pedagógicas inovadoras, além de criar incentivos para a adesão dos professores a esses programas. Um terceiro ângulo é sobre o acesso à tecnologia, e os desafios estão listados como a disparidade no acesso à tecnologia entre escolas públicas e privadas, especialmente no Brasil. Reflete desigualdades que comprometem a qualidade da educação em áreas de baixa renda. E a proposta é exatamente investir em infraestrutura tecnológica para escolas públicas, implementar políticas de financiamento para a aquisição de equipamentos, integrar tecnologias emergentes, como inteligência artificial, para personalizar a aprendizagem. O quarto aspecto é sobre inovação de ensino e os desafios. Muitas escolas ainda operam com metodologias tradicionais, enquanto alunos esperam por abordagens mais interativas que combinem aprendizado teórico com aplicações práticas. Propostas para esse conjunto: adotar métodos baseados em projetos, aprendizagem ativa e uso de realidade aumentada ou virtual para enriquecer o ensino. Parcerias com startups educacionais podem trazer novas perspectivas e recursos. Esse desafio de proposta reflete uma necessidade urgente de repensar a educação no contexto da transformação digital. Essas são algumas observações trazidas por um grupo de estudos que vem acompanhando com foco no Brasil e no exterior. Mas nós temos que observar que os avanços, principalmente trazidos pela inteligência artificial, são muito grandes e ainda existem fortes barreiras em alguns países, como o próprio Brasil, para o uso de tecnologias no processo educacional. O que nós sabemos é que todas as mudanças trazem resistência. E as resistências foram marcadas ao longo da nossa trajetória, da nossa história, da educação em todas as partes do mundo, em todas as fases. E o que nós notamos é que muitas das vezes há uma indução a posições que possa ser perigoso. Então, nós tivemos, por exemplo, quando o Plantur, como surgiu no mundo a educação à distância, trouxe resistência. Quando surgiu no mundo a imprensa de caracteres móveis, já nos anos de 1400, existiu forte resistência também. Então, nós sabemos que as resistências sempre existem em todas as fases e temos que superar com habilidade, com tranquilidade, esses aspectos para termos perspectivas positivas. A Unesco tem um trabalho muito bom do acompanhamento, inclusive, sobre a educação midiática,
sobre aspectos de pesquisas, muitos debates têm sido feitos, coordenados pela Unesco e por outros organismos internacionais. Alguns encontros mundiais estão sendo marcantes e vão acontecer com muita frequência nesses próximos períodos para debater com os especialistas do mundo inteiro. Não quer dizer que um país que seja avançado tecnologicamente, que seja industrializado, seja um país que tenha bons níveis de qualidade na educação. Outros países, que são países mais emergentes, são países em desenvolvimento, têm excelentes resultados. E dentro dos próprios países nós temos situações, bolsões de avanço e outros bolsões de atraso. Mas tudo isso tem que ser trabalhado dentro de um contexto onde principalmente se respeite a liberdade das escolas e, pensando aí no Brasil, a liberdade dos projetos pedagógicos. Nós não adiantamos, não é possível se ter uma intervenção na criatividade dos professores, a criatividade dos alunos, sob o risco de engessamento do modelo educacional. Todos os avanços de tecnologia, todos os avanços da educação decorrem da liberdade. A liberdade se erra, se acerta, mas você exerce a liberdade como um instrumento fundamentalmente importante de desenvolvimento de todos os povos, de todas as nações. Então é importante que nós possamos, nessas observações sobre os desafios, o que os educadores, os dirigentes vão enfrentar, é exatamente ter estudos, acompanhar, boas experiências acontecem, estão sendo evidenciadas, mas inovar é fundamentalmente importante e não ter receio das mudanças. As mudanças são sempre benéficas, às vezes podem trazer impactos mais fortes, menos fortes, mas o que é importante é que nós possamos ter sempre a liberdade de exercer a autonomia das escolas, a autonomia do processo pedagógico, dentro de um contexto, obviamente, institucional. Não se pode ter, num país, como pensando no Brasil, com as dimensões continentais que tem, um modelo único de educação. Alguns países já não fazem isso e fazem com resultados positivos. Nós temos que ter a descentralização, as regionalizações, os avanços, os arranjos produtivos locais, a participação dos municípios, a participação das cidades em todo o mundo é sempre importante e principalmente a participação daqueles que acreditam nas mudanças. Então são essas observações que nós gostaríamos de somar sobre o aspecto das perspectivas da educação no Brasil e no mundo.